houve a mudança para a unidade nova, aquela casa que funcionava 3 equipes, passou a ser uma unidade muito grande, com 11 equipes de saúde da família, acoplada a uma UPA no primeiro andar e embaixo as unidades da estratégia. Essa mudança, posso confessar que me gerou uma certa insegurança. Fiquei pensando, nossa, com uma UPA aqui, será que a população vai continuar o vídeo no médico da estratégia? Mas, para nossa surpresa, os alunos referiam que quando entrevistavam a população, eles diziam que queriam o atendimento da UPA rápido, com o médico da estratégia que eles já conheciam há muito tempo. E à medida que o tempo foi passando, as equipes se readequaram àquele novo espaço e a demanda da estratégia se manteve vinculada com as suas próprias equipes. Bom, então, nesse momento, como a equipe ampliou, o tamanho da unidade ampliou, a gente deixou de trabalhar com 3 equipes e passamos a trabalhar com meia dúzia de equipes. E passamos a fazer essa atividade do matriciamento todas as sextas-feiras de manhã. E as 6 equipes nessa sexta-feira agendavam apenas pacientes com problemas de pele. Então a gente teve o apoio da gerência para fazer isso, a população também apoiou, não havia aquela pressão de demanda. E como a unidade tinha 11 equipes, 6 se dedicavam à pele e as outras continuavam cobrindo as demandas gerais. Então, se chegasse um paciente da Tereza, por exemplo, com uma demanda geral, um outro médico que não tivesse na atividade cobriria essa necessidade. E aí nós trabalhamos durante 2010 e 2011 neste modelo semanal. Ao longo desse atendimento, a gente percebeu que havia alguns procedimentos pequenos que a gente poderia executar na unidade. Então, primeiro eu levava o eletrocautério semanal. Isso era um transtorno que às vezes eu esquecia, aí a gente tem que marcar para a semana seguinte e tal. Elas mandaram comprar alguns produtos que poderiam nos ajudar nesses procedimentos, como cloreto de alumínio, que cauteriza pequenos sangramentos, ácido tricloracético para cauterizar verrugas. Enfim, então a gente começou a acumular essa experiência. Até que a Tereza, que está aqui conosco, ela é gineco-obstetra de formação básica, então não tem formação em cirurgia, e falou, Kátia, sabe de uma coisa? Se a gente ficar só fazendo no dia que você vem, como eu vinha semanalmente, mas a gente tem a parte clínica também para dar conta, que tal a gente fazer duas vezes só procedimentos por mês, e eu assumo isso com os alunos? Tudo bem. E aí eles se cotizaram, compraram um eletrocautério exatamente igual aquele que o Paulo Poli mostrou ontem vocês estavam ontem no auditório grande? E o José Carlos já mandava todas as clínicas de família. Então foi uma primeira experiência. Né? Eles cotizaram entre eles, compraram um eletrocautério, que por coincidência o médico Paulo Poli, que estava aqui ontem falando da experiência nos ingleses, mostrou que lá também eles cotizaram, compraram, e passaram a fazer esses procedimentos de forma mais contínua e até mesmo sem a minha presença, porque ela já se sentia totalmente apta e segura. Quando ela tem alguma dúvida, ela me chama e tal. Então a gente passou a fazer, continuamos a fazer semanalmente os atendimentos individuais, clínicos. Como é que isso é feito? A gente monta 5 ou 6 salas. Em cada sala, antes de haver a residência, ficava um interno nosso da Faculdade de Medicina. Essa unidade é uma unidade que tem recebido alunos do 3º período da Faculdade de Medicina da UFRJ e alunos do internato em Medicina de Família. Então, há 2 anos, o internato em Medicina de Família passou a ser uma modalidade obrigatória entre as grandes clínicas. Então, nós temos pediatria, clínica médica, ginecologia, obstetrícia, cirurgia e medicina de família. E os alunos rodam a cada 8 semanas, durante um ano, 11º e 10º período. Quando o aluno chega no 12º período, ele faz uma opção entre essas 6 grandes áreas. E aí ele faz o eletivo. Então, posso falar para vocês que ontem no auditório grande eu encontrei pelo menos 10 ex-internos nossos que são hoje médicos de família, entre eles a Suelen, que foi aluna de vocês lá no Zilda, como eletiva, né? Vinícius Mariano, Vinícius. Tem vários. Tem Ana. Tem vários. Mas, enfim, esse trabalho nos apontou algumas questões importantes. A primeira, nós estamos no Rio de Janeiro, que foi capital do Brasil, e talvez seja a cidade do Brasil com o maior número de serviços de saúde. Existe um dermato em cada centro municipal de saúde. Teoricamente,
o secretário de saúde nos falar, não precisa trabalhar dermato nas unidades não, porque tem muito dermato na cidade. Mas o dermato que está no Centro Municipal de Saúde, ele atende uma população de 300 mil pessoas naquele esquema antigo de demanda espontânea. O paciente que consegue chegar à unidade é atendido. Nesse trabalho do Zilda, nós atendemos entre 2010 e 2011 1.080 pessoas. Aliás, em um ano, de abril a abril. O segundo número eu não tenho de cabeça, a gente até já fez essa conta. De abril de 2010 a abril de 2011, nós atendemos 1.080 pessoas. Entre essas, as dermatoses mais comuns eram as dermatofitoses, a psoríase e versicolo, as piodermites em geral, a acne consta entre elas, e numa comunidade onde não se captava caso nenhum de hanseníase, há 5 anos, detectamos 11 casos até abril de 2011 e 16 casos até dezembro do mesmo ano. Ora, se a gente está falando de uma endemia que é alta, considerada pelo OMS, um caso para 10 mil pessoas, nós temos 16 casos entre 1.200, é muito alto, mostrando que, na verdade, esses casos eram endemia oculta e estavam sem diagnóstico. Certamente, antes da estratégia, eles nem eram atendidos. Eu lembro quando a gente chegou lá na comunidade, existia um serviço chamado visita domiciliar e me chamou a atenção que esse serviço era assim: suponhamos que tivesse um paciente internado no Hospital Geral do Bom Sucesso e ele fosse um acamado. A equipe ia no Bom Sucesso, ligava para a família, dizia que o paciente estava vivo. E esse paciente, ele era colocado no asfalto. A equipe não subiu o morro. Se a família não descesse para buscar, o paciente voltava para o leito hospitalar. Então, não há dúvida que a estratégia, tudo bom aqui, que a estratégia não apenas possibilitou que essa demanda fosse atendida, mas humanizou esse serviço, na medida que as pessoas vão na casa e tal. Obviamente que a política de UPP também facilitou bastante o nosso trabalho nessa integração com a universidade. Porque aí a gente leva não apenas os alunos de internato, como os residentes em dermatologia, para fazer esse trabalho junto conosco. Bom, que dermatoses a gente poderia, então, resolver no âmbito da estratégia? Aí a gente vai discutir duas questões, que é a questão de risco e a questão de qualidade de vida. Então, se a gente discute risco, por exemplo, aí você vai pensar nas doenças mais importantes, como a hanseníase, como o melanoma, que a doutora Flávia fez um diagnóstico clínico, que eu propiciei, e era realmente um melanoma superficial. Tivemos uns 7 casos de baso, todos eles encaminhados pelas equipes e confirmados com biópsia. Tivemos um caso de esporotricose, aliás, 2 casos de esporotricose. Então, patologias importantes que esse trabalho, de forma conjunta, possibilitou a qualificação do pessoal da estratégia para ter olho clínico e desconfiar de diagnósticos importantes. Desses diagnósticos, eu posso afirmar para vocês que em torno de 1 a 2% a gente precisou encaminhar para a unidade de referência, como por exemplo o melanoma. Tivemos que operar fora da unidade, mas ele voltou para ser acompanhado no ZILDA. Então a referência e contra-referência passou a funcionar de forma mais efetiva. Todos os casos de base também foram encaminhados. Clinicamente teve um caso de farmacodermia, que era uma erupção liquenoide, e que a gente encaminhou para fechar o diagnóstico entre líquen plano ou farmacodermia. Mas também voltou para acompanhamento na estratégia. O que é que esse modelo nos apontou? Ora, se cada dermato do Rio de Janeiro, que está aí no centro de saúde, dedicasse um turno do seu contrato para ir às unidades de saúde da família fazer esse trabalho, aquela demanda reprimida que existe para a especialidade estaria resolvida. E para o dermato virão os casos que de fato precisem do conhecimento mais específico do especialista. Mas, infelizmente, eu até tenho tentado fazer esses contatos, a gerência da atenção básica é uma, que é o Daniel, vocês viram uma, a gerência da atenção secundária é outra. Então, ainda precisamos ter um outro evento que a gente possa mostrar para a gerência da atenção secundária que essa necessidade é importante, né? Bom, a Tereza vai apresentar para vocês agora, vamos levantar uma vez rapidamente. Bom dia, meu nome é Maria Tereza, eu sou médica de família clínica da família Zilda Arte, trabalhando 8 anos nessa estratégia, como o Kátia falou. Não foge? Não, você não sabe. Já está querendo fugir.
Inicialmente ginecologista obstetra, entrei na estratégia em 2004. Dali em seguida, encantada com a especialidade, mesmo trabalhando na parte do tiroteio, com toda a falta de material que nós tínhamos, encantei com a especialidade, fiz prova, hoje em dia sou especialista e cada vez mais fico feliz em estar já nessa segunda metade, né, de todo o aprendizado médico que eu tenho, ser médica de família hoje em dia. E Kátia trouxe, a doutora Kátia, nossa professora de dermatologia, junto com o Flávio, trouxeram para quem da família da arte todo esse universo da dermatologia, que para todos nós que somos apenas clínicos, causa muitas dúvidas, com tratamentos errôneos, com maus resultados, logicamente, já que o tratamento não é o correto, porque para nós às vezes é tudo um eritema, um eczema, e isso veio nos ilustrar, nos enriquecer demais esse trabalho. Mas ela já falou bem como foi o nosso trabalho lá junto com ela e resolvemos para o Congresso apresentar um pouco para vocês o que a gente está fazendo lá. E está resumido nesse pôster, através dessa estatística, dessa planilha aqui, dessa tabela. Preciso ter acendo a luz para mostrar aqui, só um minutinho, tá? E nós fizemos de janeiro a junho 85 procedimentos, nesse turno da sexta-feira com Kátia, ou no dia que a doutora Kátia não vai, nós estamos fazendo direto toda sexta-feira com os residentes fazem rodízio, sempre um acadêmico e um residente, junto com uma das preceptoras, Flávia está aqui também, nós fazemos os procedimentos, e aqui foram os mais frequentes. Nós vamos mostrar tanto em vídeo, quanto também ao vivo, nós temos alguns casos, que são os casos mais comuns. Sendo mais comuns dessa planilha aqui, dessa tabela, a ceratose seborreica, a dermatose papulosa micra, geralmente quem tem às vezes tem um outro, então numa mesma pessoa vocês vão ver que está repetido aqui 6 pessoas a mesma patologia. Nós também fizemos pequenas cirurgias retirando cistos dermáticos, um linfoma de 2 centímetros, e linfoma realmente a gente vai esperar nossa salinha de procedimentos limpos para estar fazendo, porque já é mais sangrativo, precisamos de dar às vezes ponto em tecido celular subcutâneo. E onicocriptose, que é a unha encravada, fizemos já algumas extrações lá, enfim, cantoplastias, e tudo será mostrado para vocês. Mas é interessante ver que tudo isso aqui seria muito fácil a gente fazer se a gente tivesse o mínimo material necessário. Então nós trouxemos ali o material que nós juntamos, que nós tínhamos, seja na odonto, pegamos coisinhas da odonto, pegamos pinças que nós trouxemos de nossas unidades anteriores, a minha era do Nova Brasília, era do Adeus, e também a gerência arrumou algum material para nós, mas principalmente nós vamos conseguir agora estar tendo material mais adequado, pinças mais delicadas, um outro cautério, enfim, vamos ter um suporte muito melhor, já que agora é que vão incrementar mais os insumos dentro das unidades, principalmente as clínicas da família, até mesmo, quem sabe, com foco cirúrgico, foi até o que eu já ouvi aí. Você vai mostrar em vídeo ou a gente mostra ali o material? Espera só um pouquinho, antes. Queria que cada um se apresentasse. A Flávia não se apresentou. Mas entre eles também, tá? Bom dia, eu sou Flávia, sou médica de família. Desde a faculdade, eu estava no final da faculdade e aconteceu a implementação, né? A implantação de saúde da família. Isso aonde? Aonde? Minas, Juiz de Fora. E desde então eu venho trabalhar em medicina de família. E em 2004, quando a Prefeitura do Rio de Janeiro resolveu finalmente começar a trabalhar com a estratégia, comecei a trabalhar no Complexo do Alemão, na unidade Adeus, onde a Kátia disse que era uma casa dentro da comunidade, éramos 3 equipes, né? Uma coisa, eu diria, bem rudimentar em relação ao que a gente tem hoje, mas mesmo assim a gente conseguiu muita coisa. Quando a Kátia propôs o Desmancha Brasil, que era um matriciamento em hanseníase, a gente abriu as portas da unidade para todo quanto é tipo de lesão de pele, e aí começaram as demandas estéticas, vamos colocar dessa forma, que é o que esse trabalho hoje quer mostrar para vocês, que são coisas que não seriam resolvidas pelo dermatologista da rede, até porque ele tem um contingente muito maior de coisas mais complexas para resolver. Então a Kátia se propôs a fazer, a tentar resolver esses problemas que incomodavam principalmente as mulheres, né? E começou com um trabalho com o hidróxido de alumínio, né?
cloreto de alumínio, perdão, para cauterizar os pequenos sangramentos. Depois a coisa evoluiu e ela foi trazendo o próprio material dela, da clínica dela. E finalmente em 2010, lá no Zilda Arnes, a gente se uniu às equipes que vieram de Nova Brasília, no caso Tereza, Jane, Ângela, quem mais? Enfim, a gente montou um time maior e isso aí foi muito legal. Eu não lembro se você falou que eu estava aqui, a gente conseguiu levar de 0 para 12 casos de hanseníase. Até agora 16. Então eu estou falando de 2010 para cá, porque antes se computou na unidade. Então a gente saiu de uma ignorância, né, em termos de diagnóstico de hanseníase, e a gente conseguiu despertar até nos médicos que não estão diretamente envolvidos com o matriciamento, mas que são da unidade, a pensar no diagnóstico diferencial e incluir nele a hanseníase. Mas hoje aqui a gente vai trabalhar essas questões que incomodam as pessoas e que a gente pode dar uma solução prática que vai resolver e vai deixar essa pessoa bastante satisfeita. A gente tem aqui... Você pode apagar aí para mim? Não, só um pouquinho. Deixa Deixa se apresentarem. Deixa todos se apresentarem. Começa você. Meu nome é Hassan, sou estudante da UF do 7º período. Meu nome é Gabriel, sou estudante da UF do 5º período. Vocês fazem parte de algum trabalho de extensão? Não. Não relacionado à medicina de família. Como é que chegaram até aqui? O que despertou o interesse de vocês? O currículo da gente coloca que nos 3 primeiros anos a gente tem uma disciplina chamada Trabalho de Campo Supervisionado, que ela é uma disciplina anual, né? E ela insere a gente na rede, primeiro numa postura de observação, depois numa postura de agente mesmo de saúde, né? Aí no 3º ano, quando começa a semiologia, a gente começa a praticar também dentro da unidade básica, como participando da consulta de uma forma mais efetiva, né? Na postura mais de médico mesmo, de futuro médico. E aí acaba que um bom contingente, acho, das pessoas, dos estudantes, acaba se envolvendo mais com a saúde da família. Muito bem. Você é atrás. Meu nome é André, sou médico de família em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Meu nome é David, sou estudante de graduação de medicina na Universidade de Brasília. Brasília? Isso. Muito bem. Eu sou o Lucas, eu também sou da Universidade de Brasília, do 4º semestre de medicina. Você? Eu sou Raquel, sou da UERJ, sou do 5º ano da Faculdade de Medicina. Já fiz projetos na área de medicina de família e lá na UERJ tem muito esse trabalho. Tem medicina integral 1, 2, 3, que são as disciplinas que elas focam, né, a educação e saúde, SUS e medicina de família, que é o MI3. Então a gente sempre se envolveu, já fizemos projetos, já fomos para São Paulo também ver trabalhos em São Paulo e sempre está envolvido com a medicina de família. Muito bem. Você é na frente. A Joyce, também sou da medicina da UERJ. Qual período? No 5º ano. 5º ano. 5º ano. 11º? É 10º agora. E você? Sou Rodrigo, sou pediatra e estou fazendo especialização em medicina da família. Já trabalha como médico de família? Já. Em que unidade você trabalha? Em Belo Horizonte, na Pedreira, Prado Lopes. Ok. Meu nome é Daniela, eu sou médica residente no Rio de Janeiro, pelo município, e a minha clínica é Felipe Cardoso, na Penha também. Quem você é seu preceptor? Pedro Pita. Eu sou Vinícius Fonseca, sou médico residente também, medicina de família e comunidade, também lá na Felipe Cardoso. Informação mais importante. Você fez graduação aonde? Fundão. Kátia foi a professora. E fez internato aonde? Lá no Cidade. Esse é o nosso indicador de sucesso, não pode deixar de falar, gente. Pode ir lá. Eu sou Ana Paula, também sou médica de residência da Felipe Cardoso, daqui do Rio de Janeiro. E seu preceptor? É o Moisés. Eu sou a Suza, sou médica residente na clínica da família Felipe Cardoso. E o preceptor? Pedro. Pedro. Sou Rogério, sou médico residente também da Felipe Cardoso e aluno do mestrado de saúde da família da Unesa. Muito bem.
Bom, meu nome é Waris, eu sou acadêmico do 6º ano de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Estamos aqui participando de uma mesa, participamos ontem de uma mesa redonda sobre ligas de medicina de família e comunidade. Só uma pergunta, todo mundo da graduação aqui faz parte da liga? Não. Não. Eu sou Rodrigo, eu sou médico de família do CMS Manaus. Muito bem. CMS Manaus é o CMS que fica dentro da escola. Centro de Saúde Escola. E recebe nossos internos. Meu nome é Lília, eu sou enfermeira de Clínica da Família de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Muito bem. E você? Eu sou Cristiane, sou médica de família em Angra. Seja bem-vinda, Cristiane. Meu nome é Alexandra, eu sou residente pela Prefeitura também, Medicina da Família, na unidade da Gardênia. Fica onde? Na Jacarepaguá? Lá o seu gerente é o Oscarinho? Ele daqui a pouco vem aí, vai ser nosso paciente. Eu acho que ele não tem, não. Eu sou a Alessandra, sou colega da Alexandra, também médica residente pela Prefeitura do Rio, na Padre Tiúba, Gardênia, Jacarepaguá, meu preceptor Charles Morrison. Só mesmo, você fez graduação onde? Unirio. E você já tinha experiência prévia com medicina de família? Não. As duas são da Unirio? Não, eu sou da Souza Marques. Já tinha experiência prévia? Eu já tinha rodado no internato, rodei um pouco, né? Uns 3 meses. Mas é aí. Meu nome é Vitor, eu sou aluno do 3º ano de graduação da Faculdade de Ciências Médicas de Santos e do grupo de Medicina de Família e Comunidade da faculdade. Vocês entram na medicina de família precocemente? Na verdade não, a gente entra opcionalmente? Entra como extensão, porque a faculdade é muito fraca em Medicina da Família e Comunidade. Entendi. E você? Eu sou Camila, sou médica residente da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Trabalho na comunidade do Caramujo. Meu nome é Ivana, sou médica residente de Lato Galinha Sul, minha preceptora é Solange. Muito bem, então antes de vocês começarem a passar aqui, eu vou fazer só algumas observações. A primeira, que é a nossa intenção, é que essa experiência possa ser multiplicada nas unidades onde os médicos residentes e os preceptores ou médicos aqui presentes estão trabalhando. A segunda é que isso demonstra que o NASFES, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, não necessariamente, pelo menos na experiência do Rio de Janeiro e de Piraí, que é onde a gente tem nossos internos, estão sendo formados com os especialistas cuja demanda solicita. Então, por exemplo, em Piraí, são outros profissionais não médicos, então não tem nenhuma especialidade médica compondo o núcleo de apoio. E no Rio de Janeiro, você tem também uma tendência a trazer outras especialidades para o NASF. Existem 2 experiências de matriciamento bastante consolidadas, pelo que eu percebi nos congressos, na área de saúde da família. A primeira é a de saúde mental, que já tem até material escrito pelo Ministério e tal, e que faz um matriciamento individual, né? O colega da saúde mental vai à unidade e atende junto com o médico de família e discute esse caso, e aos pouquinhos ele vai se desmembrando e o colega de saúde da família vai acompanhando. E na Dermato, a gente buscou esse modelo mais coletivo, muito em cima da minha experiência de academia, pelo fundão, né? Então, o que a gente faz na clínica é o mesmo modelo que a gente faz nos ambulatórios. Os alunos ficam sentados atendendo e os médicos vão comigo rodando as salas, e isso dá para eles a oportunidade de ver todos os casos. Em relação às patologias que a Flávia vai mostrar, na verdade, o que a gente tem feito lá não é apenas estética, estética também. Mas, por exemplo, a Tereza também resolve, junto com os residentes dela, algumas questões de doença mesmo de pele, né? No último matriciamento que nós fizemos lá, veio um garoto de 15 anos com condiloma acuminado na região peniana. Ele estava assim muito mobilizado, preocupado de ser HIV positivo. É uma situação bastante delicada, inclusive, mas que a gente percebeu que se a gente não fizesse uma intervenção rápida, que era a expectativa dele, a tendência da gente perdê-lo do ponto de vista do controle da sua saúde era grande. E aí, como a Tereza argumentou, Kátia, mas se a gente usar o eletrocautério, a gente vai
pulverizar o vírus na sala, então vamos fazer com shaving. Anestesiamos, cortamos as lesões e cauterizamos com cloreto de alumínio. Isso permitiu que ele criasse um vínculo, ele está em acompanhamento, a situação é muito complexa, mas ele pediu para os alunos que foram visitá-lo para concluir o tratamento, que a gente não deu para tirar tudo, que era lesão demais. Então, no primeiro procedimento não foi possível. E a outra questão que eu queria levantar é que se uma pessoa vai no consultório médico particular para tirar lesões que estão na pálpebra porque incomodam e fazem peso, ou dermatose papulosa nigra que estão no pescoço e esteticamente são feias, embora elas não causem nenhum problema, por que a população de saúde da família não teria esse direito de resolver essas questões que também incomodam? Então essa que é a nossa linha de pensamento quando a gente fez essa mobilização para apresentar os casos que vocês vão ver aqui. Pode começar, Flávia. Então, essas fotos que vocês estão vendo foram feitas em pacientes nesses atendimentos de sexta-feira. Foram lesões que nós, que já estamos na estratégia, já participamos do matriciamento, tivemos alguma dúvida ou tivemos a intenção de levar para que os outros colegas e os internos e residentes atualmente também pudessem ver os pacientes. Flávia, será que você podia passar sem ser no automático? Você falando de cara a cara? Ah, mas eu não sei se eu falo, pode deixar. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Este aqui, por exemplo, foi você que atendeu, eu não me lembro. Não, pode deixar, eu lembro todos. Mas acho legal que eles vejam os diagnósticos. Deixa eu colocar como slide, dando os paus aqui, ó. Isso. Então esse é um caso interessantíssimo. Aliás, um caso que eu nunca tinha visto antes. O paciente tinha lesões tipo névoas rubi, de conteúdo sanguíneo, vascular, em toda a bolsa escrotal. Como a Tereza é gineco-obstetra, isso é para a gente ver que nenhum de nós domina todo o conhecimento e que todas as vezes que a gente se integra, a gente não tem só o que passar, a gente também tem a receber. Chamei a Tereza e falei, Tereza, você já viu isso aqui antes? E aí, a Tereza já tinha visto em mulheres, e a nossa aluna foi buscar, pesquisar, achou o diagnóstico de lesão vascular na região da bolsa escrotal, e esse caso está sendo agora, em setembro, apresentado no Congresso Europeu de Dermatologia. Foi aceito para apresentação como um caso raro. Passo próximo. E aí nós levamos para o fundão e retiramos as lesões uma por uma com cauterização. Estamos levando o caso com diagnóstico e com a resolução. Pode passar. Bom, essa é uma outra paciente com uma lesão névica, só chamando a atenção que essa lesão está cheia de pelinho. O paciente veio preocupado porque já se divulga o trabalho, mas é uma lesão benigna e ela só tiraria se ela desejasse tirar. Não há nenhum elemento de malignidade, ter pelos é um sinal de benignidade, então a gente deixou para apenas acompanhar se ela crescer, se ela aumentar de tamanho, se ela ficar irregular na borda, se sangrar, mas não está me parecendo que isso vai acontecer pela característica clínica. Esse garotinho, ele foi atendido na UPA, que é um andar de cima da nossa clínica, por uma pediatra, que ficou extremamente preocupada com a possibilidade de ser um melanoma, criou-se um certo pânico na família, e aí eles não são moradores de nenhuma das 12 áreas que a gente trabalha, mas como eles estavam extremamente aflitos, a gente agendou numa sexta-feira, que a Cátia estava lá, e foi dada orientação, que isso aí, na verdade, na própria anamnese, a mãe relatou, isso é um sinal de nascença dessa criança. Mas houve uma preocupação e ela queria ouvir do especialista, né, no caso da doutora Cátia, que não era risco nenhum para o filho. Esse aqui foi um caso mais complicado. Esse é o caso daquele garoto que é irmão da... Então, esse é um rapaz jovem, deve ter uns 20 anos. Ele trabalha com limpeza e ele usa uma bota e ele joga água no chão e muitas vezes a bota fica encharcada e ele passa o dia inteiro com essa bota. Quando você vê esse pé, você pensa, Deus do céu, por onde que eu começo a tratar isso aqui? Essa foto já é na sequência, porque a primeira vez que nós o vimos, ele estava com muita secreção purulenta. Então, o primeiro passo, aí eu queria só dividir um pouquinho com vocês,
essa experiência. Os dois pés, Se a gente tá? encher o paciente de medicação, ele vai ficar tão confuso que ele não vai conseguir tomar a medicação. Então a gente tem que agir com... Primeira coisa mais importante era tirar a infecção. Demos um antibiótico. Demos um atestado para ele sair do trabalho, durante pelo menos uma semana. E o cuidado com o pé era manter esse pé limpo e seco. Ponto final. Quando ele volta aqui já debelada a infecção, aí vamos ver o que sobra desse negócio. Então, entre os dedos do pé, estava cheio de intertrigo. Então, a segunda etapa, vamos tratar o fungo. Fizemos um tratamento via oral, com fluconazol, que era o que a gente dispunha na unidade, 2 comprimidos uma vez por semana durante 8 semanas, e tratamento tópico com cetoconazol creme. Nessas fissuras, quando ele não colocava o cetoconazol, a gente mandou colocar hipoglós, porque a unidade também dispõe, e o hipoglós tem óleo de fígado de bacalhau, e seca bastante e cicatriza. Então, para a gente do fundão, é um exercício cotidiano tentar pensar como resolver com as condições que a unidade dispõe para o caso do paciente. Pode passar. Então, aí a evolução do caso, ele foi fechando. E como era uma quantidade grande de fungo, essa parte do fungo foi indo devagarzinho. Pode voltar, pode passar adiante. Então, aqui é uma lesão nasal. É um vaso celular ulcerado, trazido pela clínica. Eu queria dizer que a gente já teve uns 7 ou 8 casos de vaso, e o último é um caso que me impressionou bastante, que é uma paciente jovem, com 36 anos, a gente não deve ter a foto aqui porque foi bem recente, ela com uma lesão ulcerada, periocular, com 5 anos de evolução, já invadindo pálpebra inferior, essa parte do olho. Fala. O diagnóstico aqui do PRI era uma dermatite infecciosa? Com contaminação fúngica. Tá? Bom, nesse caso do vaso, todos os vasos que a gente recebeu, tem a hipótese clínica por causa dessa lesão ulcerada. Repara que o bordo é meio perolado. Então, a gente leva para o fundão, faz a biópsia, faz o procedimento e o paciente volta. Mas só fechando esse caso que eu estava falando, que é periocular, o que me chamou a atenção é que a paciente já tinha uma biópsia prévia no Hospital do Servidor do Estado, há 6 anos atrás, com diagnóstico de vaso. Ela se perdeu no fluxo, alguma coisa aconteceu, que ela não conseguiu chegar na cirurgia dermatológica. Só uma observação. Na verdade, o relato dela é que o filho teve problemas com a polícia, foi preso, e nesse vai e vem dela, na tentativa de resgatar o filho, né? Ela perdeu as consultas, e aquilo foi ficando para depois, enfim, agora, 6 anos depois que o filho se resolveu com a justiça, é que ela resolveu retomar o tratamento. E ela procurou uma colega, que é a doutora Samara, e a Samara, obviamente, né, ela já nos convocou para dar uma olhada. E falei, bom, vamos agendar para sexta-feira. Essa paciente foi encaminhada para o INCA, foi feita biópsia no fundão novamente, foi encaminhada para o INCA para retirar com cirurgia de Mohs aquela lesão. Atualmente ela está com 39 anos. Mas o mais importante que eu acho nesse caso é que se ela tivesse, se a gente tivesse a estratégia, com ela morando lá há mais tempo, mesmo com essa complexidade familiar, ela teria sido vista por algum agente de saúde e trazida previamente. A área que ela mora é recente. Eu sei. Tem um pouco mais de 7, 8 meses que está tendo a cobertura. Esse é um outro caso com lesão de vaso. Vejam bem, repara essa lesão na pálpebra superior. Isso aí não tem menos de 2 anos de evolução. O que eu gostaria de mostrar para vocês com esses casos? É que há uma demanda reprimida que não conseguia chegar ao dermatologista, acumulada até na cidade do Rio de Janeiro, que tem tantos especialistas na rede. Então, se essa aproximação da especialidade com a atenção básica não acontecer, casos como esse continuarão evoluindo. Não pode passar. Na verdade, vou fazer uma observação. Esse paciente é esse paciente. Ele é o mesmo. É o mesmo paciente. Ele nos procurou em função da psoríase. E eu disse assim, mas o senhor não está preocupado com essa lesão, com essa ferida aberta no rosto? Ele falou, não, doutor, mas isso não me incomoda. O que incomoda é que para onde eu vou sempre está caindo pele seca, e as pessoas ficam com nojo, não querem apertar minha mão. Então o que me preocupa
É a psoríase. Vai passando. A psoríase a gente tem discutido com a equipe. O que é psoríase grave, moderada ou leve, o que dá para dar conta de resolver na unidade e o que precisa ser encaminhado para fazer medicação sistêmica. Tratar com o melotrexato a gente nunca faz na unidade, a gente sempre encaminha para a unidade de referência. Pode passar. Essa daqui eu acho que foi uma pandemia. Esse você pode passar porque eu não lembro. Eu acho que foi uma pandemia. Por que não tratar com melotrexato na unidade? O MTX é uma medicação hepatotóxica e ele carece de um protocolo que é bastante minucioso. Você tem que começar, você primeiro faz toda a bateria de medicação, de avaliação de provas de função hepática, começa a tratar uma vez por semana, manhã, tarde e noite, vai fazendo a contagem do acúmulo da droga e chega um nível da droga que você tem que fazer biópsia hepática. Então, um paciente que começa a tratar de MTX, ele tem que ter um vínculo com o hospital que faça o procedimento da biópsia hepática. Se a unidade básica assumir esse caso e o paciente tiver alguma complicação hepática e não foi imediato o socorro, a gente vai pecar por negligência. Entendeu? Tá. Tati, o próximo aqui não fala diagnóstico, não. Deixa Tá o bom, pessoal então olhar passa. primeiro. São várias fotos do mesmo paciente. Vai passando. Gente, vocês desculpem a qualidade técnica, tá? Porque a máquina passa de mão em mão. Quem estiver mais perto, fotografa. Só essa daqui. Volta com a lesão da face, por favor. Lesão da face que está bem típica. Volta com a lesão da face. Próxima aqui. Aí, para aí. Essa aqui. Alguém tem alguma hipótese? Não é verchoviano, mas é cancerígeno. Mas a coisa mais interessante desse caso é que ele foi atendido na UPA com esta lesão. Na verdade, ele começou com um angioedema, que foi considerado reação anafilática, deram corticoide, deram antifúngico também. Não, começaram com o Solcordef na UPA, aí passaram o Vetiporter para casa. Mas depois ele foi classificado como celulite. Stamin, celulite de face. Aí dos lábios começou a se estender pelo rosto, e aí já consideraram como uma celulite, mandaram amoxicilina com clavulanato nele. Bom, na verdade, a lesão da face chamou tanta atenção do pessoal da UPA que eles esqueceram de ver o resto do corpo e tentar compor um diagnóstico, né? Isso que a Flávia falou. Primeiro eles acharam que era alérgico. Depois, quando ele voltou com a lesão maior na face, é celulite. Até que, como ele é vigilante, ele acabou vindo na nossa sala. Na verdade, isso é uma hanseníase em reação reversa. A reação reversa, ela é um upgrade de linfócitos T. É como se fosse uma melhora, é como se o organismo estivesse localizando aonde há bacilo e joga o linfócito lá e faz uma inflamação na lesão. Então, a reação reversa é caracterizada por um ressurgimento de lesões antigas, se for um paciente antigo, e surgimento de lesões novas em placas infiltradas. No caso dele, sendo a lesão na face, é imperativo a gente fazer corticóide na dose de 1 mg por quilo dia. E pelo corticóide que eles fizeram, pensando na reação alérgica, o paciente até melhorou, deu uma desinfiltrada, né? E quando um paciente abre um quadro com hanseníase desse jeito em reação, você tem que tratar a reação com corticoide, fazer os adjuvantes, carbonato de cálcio, reposição de potássio para ele não ter câmbio, enfim. E fazer a poliquimioterapia multipacilar. Um outro aprendizado desse caso, que a Tereza e eu conduzimos conjuntamente, é que existe um consenso nacional. Eu faço assessoria para o Ministério da Saúde e lá no Ministério o pessoal fala, não, se é caso racional não fica na unidade, leva para referência e depois devolve. E como eu estava na unidade semanalmente, a gente pôde acompanhar conjuntamente e fazer essa administração do corticóide, que é uma coisa complexa. Você dá o corticóide de dose alta, o paciente melhora, você começa a regredir, o paciente piora, até que a gente consegue ajustar a dose e finalmente ele hoje está ótimo, né? Você conduz aí que eu vou só dar aula na sala lá e já volto. Hoje o Gilmar está no 10º mês. Ele já completou. Já completou o tratamento. Ele já acabou. Tem mais de um ano isso. Essas outras lesões aqui, vocês vão ver, são lesões
de dermatofitoses, que o paciente adia o tratamento. O bódo circinado, irregular, muito descamativo. E tem prurigo estrófilo também, né? Que eu visto ali por trás. Esse é o mesmo paciente, com lesões nas mãos. Este aqui eu não me lembro. Leva para escabiose, isso é escabiose. Não, mas tinha mais alguma coisa, senão eu não teria fotografado. As casquinhas, as coxas mostram que é pruriginosa a lesão. É muito interessante ver a crosta, né? Essa aqui foi um caso de alopécia. Glabata. Este aqui eu não me lembro. Esse garotinho era um caso de infetivo na face. Essa aqui é uma paciente com úlcera varicosa. Esse aqui também é um caso de dermatofitose. Então volta ali para ver os bordos. Gente, isso é muito comum já chegar com crostas. Isso mostra que ele fez microescoriações com a coçadura. Então geralmente quando coça, é o diagnóstico diferencial de Hansen. A placa hanseniana ela não coça normalmente. Esse daqui? Não, logo aquele anterior. Olha aí, crosta. Quando tiver crosta, dá uma paradinha, que é o que tem mais comum. O próprio menino, olha aí, cheio de crosta, tá vendo as crostinhas? Aí, crosta. Já sabe que é dermatofitose. Esse também é um vaso que foi encaminhado lá para o ambulatório de cirurgia da dermato, no fundão. Mas essa a gente retirou algumas coisas dela. Dela a gente tirou. Olha aqui, ó, ceratose seborreica, ó. E aqui. A gente faz um shave com. Primeiro faz uma infiltração com anestésico, depois faz um shave com bisturi elétrico. Essa paciente é uma senhora de 85 anos, extremamente vaidosa. Já tudo isso aqui já dela. Essa parte aqui toda, nós já tiramos. Isso aí foi uma biópsia que foi feita para o fundão. Esse aqui foi... Não, deixa ele perguntar. O procedimento da ceratose seborreica foi feito na unidade básica ou no hospital? É o que nós vamos fazer aqui agora. É básico. É muito simples, é muito simples. Você já tem esse material na Brasil? É o que a gente falou, gente. Primeiro usar o material da Kátia e algum material de pinças e material instrumental que a gente trouxe, tanto do Nova Brasília quanto do Adeus. E depois a gente foi reunindo uma coisa ou outra, nós fomos com material básico suficiente para estar trabalhando. Ainda não é adequado, porque vocês vão ver que são dentes de rato grandes, a gente precisa de dentes de rato delicadas, né? Nós temos um material todo ainda a ser melhorado, mas a gente já está fazendo bastante coisa, está bem resolutivo. Assim, deixa eu situar uma coisa para vocês. Esse material que a gente faz, né, o cloreto de alumínio, o ácido cloroacético... Está tudo aqui para vocês verem. Nós assumimos os custos e mandamos preparar, tá? Desde o esparadrapo, que é o micropore da cor da pele, a gente compra. O eletrocautério foi uma decisão nossa, em função daquilo que a gente falou no início. A demanda da população, por questões estéticas, estava muito grande. E tinham lesões que não dava para a gente fazer só com o ácido. Então, num determinado momento, naquelas... O Vidinho sabe muito bem, aquelas esquecidas da Kátia, quando chegava lá, esqueci de trazer o cautério. Como diz uma amiga minha, me deu uns 5 minutos, eu falei, não, gente, a solução é a gente comprar logo isso. Porque o paciente vem, fica na expectativa, a doutora Kátia esquece de trazer, frustra, e aí ele tem que remarcar e tudo mais. Então a gente acabou se cotizando, compramos o elétrico, compramos as alças e... quando a gerência da clínica percebeu que isso era um caminho sem volta, começou a nos ajudar facilitando algumas coisas. Aí comprou, mas aí comprou sem a nossa supervisão esse instrumental, né? Que a gente havia pedido, mas a gente queria que Tereza e que Kátia dessem uma olhada para ver tamanho, para ver tipo, né? Para ficar um trabalho mais legal. Mas enfim, a gente não reclama. O que vem, a gente trabalha. Adapta, né? Isso. E aí a gente, eu vou botar aqui, vocês vão ver algumas lesões que são grandes, né, que precisa realmente do eletrocautério, não dá para fazer só usando ácido, né? Então, é uma coisa nossa. Mas o Zé Carlos, um dia que esteve lá no visita, nos comunicou que todas as unidades, todas as clínicas da família iriam receber
um aparelho. Eu ainda zoei com ele e falei, mas aqui eu já tenho. Era uma novidade, né? É isso, mas todas vão receber. E aí eu acredito que nesse momento vocês vão ter com seus preceptores, Vinícius, também esse matriciamento. E se for necessário, eu creio que a gente pode, né, dentro dos horários, fazer com que todos passem. Ou a gente vai para lá, ou vocês vêm para o Zildo, que tudo é possível. Aqui são lesões. Esse aqui é um caso raro, que eu esqueço o nome dessa síndrome, gente. Alba? Não. Não é Alba? Não. É uma síndrome rara em que é hipertricose. Me parece que... Só até umas 4 semanas antes da gente ver essa paciente, saiu num desses sites aí, 4 irmãs na Índia, que são todas assim, bem peludas, tem pelo por todo o corpo. É motivo de muita chacota, né? Eles falam que é mulher lobisomem. Deixa eu dizer aqui que acabou nós fizemos. A gente vai usar VIT. Vocês conhecem VIT depilatório? Aquele cremezinho que as mulheres usam para tirar os pelos de perna, virilha. E, então, para fazer toda semana, desenhar aqui no rosto dela, aquele que é para pele suave, e retirar. E está sendo muito bom, ela está indo para o colégio, não está mais sendo motivo de chacota. Ela é acompanhada por um serviço de genética lá no Fernando Figueiredo, se não me engano. E ela só veio para a clínica em função desse preconceito que ela estava sentindo na escola, e a mãe queria que a gente achasse uma solução. Né? Que não pode fazer laser, não pode fazer depilação definitiva. Não há tratamento endócrino para isso. Não tem como fazer. Então, depois de quebrar muita cabeça, a conclusão que a gente chegou que teria o melhor resultado, com menos dano para ela, seria... O uso do VIT semanal. Está sendo muito bom para ela. Faz a sobrancelha, o VIT faz tudo com VIT. Essa aqui também é um básico. Só uma pergunta. Aliás, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui também tem uma lesão que é mais infiltrada. Aqui ele é erosivo e aqui ele é infiltrado, que vocês estão dando para perceber. Oi, quem perguntou? No caso da paciente com hipertricose, o fototermólise está contraindicada pela localização fácil? Então, isso foi o que a gente discutiu com a Kátia, né? As possibilidades. Não seria a solução, porque é um procedimento, se tiver alguma mulher aqui dentro que já fez o laser, sabe que dói. Tá? Não é um processo simples assim, vou lá, passa e o pelo. Dói. Muito. Uma menina de 14 anos, fazer isso na face toda, e daí a pouco ter que fazer novamente, né? Não tem como ser definitivo no caso dela, entendeu? Então, em função dessa questão custo-benefício, né, de dor, de você não poder fazer uma área grande, você teria que fazer focos, né? Porque não dá para fazer tudo de uma vez. A Kátia e a gente lá conversando, até discutindo com a mãe da paciente, a gente entendeu que o melhor para ela seria essa depilação. Essa paciente também foi encaminhada lá para o fundão, para o ambulatório da Kátia, para tirar aqui, para fazer biópsia, e a lesão do nariz. Esse aqui era uma criança com uma dermatite atópica muito intensa. Dermatofitose associada, mas o principal é dermatite atópica. Você vê, por que é dermatite? É que eu estou insistindo com vocês, aqui ó, crostas de coçadura. A própria dermatite já coça, né? E com o processo de coçadura você transmite fungos para essa lesão. Essa aqui é uma dermatofitose também. Essa aqui eu não me lembro. Mas é uma leucariose que eu não sei qual a etiologia. Muita coisa que a gente vê lá. Isso aqui é o meu residente fazendo visita domiciliar, que é uma máquina só, tá? Isso aqui também é uma dermatofitose. Acho que agora ficou um pouco repetitivo, porque aqui, na verdade, o que a gente quis mostrar é o sinal, que você, abrindo a lesão, né, com a mão, esgarçando um pouco, quando é fundo, ela começa a descamar. Faça o teste sem medo, não precisa botar a luva não, porque a gente inclusive precisa da unha. Depois é só lavar as mãos, que não vai transmitir. Esse aqui é um cisto. Cisto dermático, que a gente está tirando também. Não, isso é um lipoma. É um lipoma grande. Aqui é uma
Chantelasma, que a gente também tirou, a menina ficou uma gracinha. Quando tira, é impressionante como uma pessoa fica bonita. Aí é o processo, ao eixo de novo. E a Carlinha. Hoje em dia são eles que fazem tudo, a gente só fica olhando, tá? Isso aqui é uma lesão que, gente, desculpa, tem muito nome complicado, mas enfim... Isso é uma verruga especulada. É, e também foi retirado lá. Vocês podem perceber que é um negócio grande, né? Há quanto tempo isso não está incomodando, né? Ali eu não sei quanto para ter chegado a esse ponto. E quem é que ia tirar isso para ele na atenção básica, né? Então, aqui já são queloides, isso também é uma queixa comum que vocês vão ver, principalmente pessoas, né, da raça negra, né, como diz a doutora Cátia, melanodérmicos, que fazem queloides. Então, uma tentativa de melhorar isso aí é fazer infiltração com corticoide. Nós temos o filminho para mostrar também. E aí a gente fez a medida, né, para depois comparar. Esse aqui eu não vi, espera que a Cátia tem o paciente que eu não vi. Esse aqui é acne, né? Esse paciente foi encaminhado para fazer o uso do Roacutan. Acne grau 3. A gente pede a medicação. Essa daqui nos procurou, ela é uma paciente com... Não. Meu Deus, lembrando. Vitiligo não é? Esse é vitiligo? Então, essa é vitiligo. E a Cátia passou tracolinos. Ah, tracolinos, tracolinos é uma substância. Aqui é um hemangioma. Tem uma pigmentação. Hemangioma nós não tiramos. Aqui também um carcinoma, né, um vaso. Aqui também. Aqui, se não me engano, é um vaso... Melanodérmico. Eu acho que é um vaso melanodérmico, quando é mais escuro. Aqui, essa paciente nos procurou porque começaram a surgir essas lesões. Aqui tem uma outra foto, que ela disse que foi de forma súbita. E foi durante a semana que eu fiz. Eu fotografei e mandei as fotos por e-mail para a Cátia. E a conclusão que a gente chegou para essa paciente foi melasma, fase inicial. Aqui foi uma paciente que nos procurou por uma lesão pruriginosa, que ela vinha tratando como sendo uma queimadura química. E era uma dermatofitose comum. Nós pensamos até em hipertricose, ou hipertricose, esporotricose, mas fechamos com dermatofitose. Respondeu muito, muito rápido. Essa daqui também. O cetoconazol. Essa aqui também é uma paciente que... Um vitiligo, isso é vitiligo. Aqui também um vaso. Aqui mais perto. Esse tem que fazer biópsia lá no fundão mesmo. Esse aqui eu não me lembro porque eu não estava no também é vitiligo. Esse é dermatofitose. Isso aqui que a Tereza está dizendo para vocês, que são essas bordinhas aqui, ó, muito irregulares. Né? Chamadas circinadas. Borda elevada. Isso daí fomos chamados, quando estava vendo a ação com as 6 equipes, como nós falamos, as outras estavam trabalhando normalmente. E essa senhora, de 80 anos, chegou numa das equipes, a Fazendinha, onde não estava participando aquele dia da dermato. Com essa lesão, é uma lesão aqui na virilha, que começou há vários anos, mas eles achavam que era tudo normal. Aquilo ali era normal e deixava a senhorinha acamada e não se fazia. Até que chegou um ponto que estava fedendo muito. Aí que levaram essa neoplasia, ainda a ser identificada de que região, provavelmente linfática, né, na região inguinal. E então foi encaminhada. Na mesma hora a doutora Cátia ligou para Bom Sucesso para se fazer a biópsia, que no INCA, porque se está desse tamanho já tem metástase. Então ela queria mandar para o INCA. O INCA não aceita sem o histopatológico. Então ligou para o doutor Buff, lá do Bom Sucesso, e na mesma hora mandou ir lá a família, com a paciente, que ele faria biópsia para poder, com o histopatológico, ser encaminhada para o INCA. Mas nós já entramos com a cefalexicina, logicamente, cuidados ali de higiene e asepsia. Esse aqui é uma Sífilides. São sífilides. Um paciente adolescente. É muito difícil vocês verem isso, então presta bastante atenção. Isso aí é sífilis secundária, tá? Sífilides já aparecendo aí. Geralmente é palmo plantar. Ele só tinha na planta dos pés. O VDRL dele veio 1 para 64 e foi tratando
que foi sumindo. Assim, esse é o Vinícius, lembra aí? Teste de... Não é Auschwitz, não, como? Nikolsky. Você tira, parece uma cerinha de vela e fica o fundo sanguíneo. Isso é patognomônico de psoríase. Essa aqui era uma paciente que estava fazendo hidradenite de repetição do inframamário. Drenava espontaneamente ou ia para algum ambulatório para drenar? Aqui aí diz o que nós fizemos ali. Vai tratar com cefalexina, né? 10 miligramas por quilo de peso. Isso aí foram... abolir o uso de antiperspirante. Foram 21 dias de antibiótico, depilação. Isso aparece muito lá nos ambulatórios, né? Mas é mais comum na região axilar e inguinal. No caso dessa paciente foi inframamário. Este aqui também é um carcinoma. Melanodérmico. Também foi encaminhado para biópsia. Está melhor. Esse aqui... Isso aparece muito no ambulatório. Uma criança de, se não me engano, 60 dias, né, 2 meses, que chegou para a gente nesse estado. Dermatite seborreica. Deu uma dermatite seborreica intensa. Não é mais velha, é criança mais velha. Mas vocês fizeram o quê? Bom, o tratamento, Flávio, óleo óleo mineral. Na verdade foi o seguinte. Eu acho que o paciente dela. A mãezinha começou a usar óleo Johnson. Só que ela exagerou. Era para deixar alguns minutos, ela deixava em média 2, 3 horas. Então, qual foi a orientação? Usar o óleo mineral, deixar por apenas 30, 40 minutos, passar um pente fino bem leve. E nesse caso aí, a Kátia prescreveu o cetoconazol shampoo. Apesar de ser um bebê ainda com 2 meses, né? Então teve que usar, não teve jeito. Esse caso a gente viu na sexta-feira passada, então eu ainda não tive. Ela voltaria hoje para a gente ver como é que ela ficou. Dexametasona creme também que nós temos, ou de Prozac gotas, né, para usar no couro cabeludo, às vezes nós usamos em crianças mais velhas. Nossa dúvida toda era a idade da criança. Aí no caso põe o óleo Johnson no algodão e retira toda essa crosta, né? Ou com um pentezinho fino, aí no caso não tem nem cabelo, era mais o algodão mesmo, deve ter sido usado. Podemos usar dexametasona creme, que nós temos dispostos, ou gotas de Prozac. Pode usar, ainda mais ele que nem cabelo. Vai tirar foto das caras. Cadê minha máquina? Eu também tenho alguns. Bota no Twitter. A gente vai tentar. Põe no Twitter. Põe no Twitter. Sendo operado agora no congresso. Esses congressos estão ficando perigosos. A gente vem operado. Tem como você projetar lá? Vamos sentar que ele vai projetar para todo mundo. Vai? Não, posso pensar aqui? Achou minha máquina? Não tem como projetar não, gente. Ih, mano, não tem aquele espelhinho amarelinho não? Acho que ela trouxe o cabo aqui. Então. Mas tem saída. Põe agora. Carinha, nós vamos ter que chegar um pouquinho pra cá, por conta do cabo. Tá. Cabo do bisturi, né? Não, cabo Atenção, pessoal, olha só. Vamos lá. Agora, diante do presidente da sociedade, eu quero falar o seguinte: nós estamos no. E para quem mora no Rio de Janeiro, para quem trabalha no município do Rio, o que eu defendo e espero que a gente consiga conversar com o pessoal da atenção secundária é que nós temos um dermato em cada centro municipal de saúde. Esse dermato atende as pessoas que chegam até ele. Se esse dermato dedicar 4 horas semanais do seu tempo para fazer um trabalho de matriciamento nas unidades próximas,
Ele vai qualificar o pessoal da rede e fazer com que ele possa atender apenas aqueles casos que têm realmente necessidade do dermato. Ainda não consegui estabelecer esse diálogo, embora eu tenha conversado com a coordenação do grupo da dermatologia sanitária. E quero dizer que isso... Meninas, fala mais baixinho aí. Quero dizer que isso implica que o dermato também tem que entender a lógica. Outro dia me chamaram para fazer uma campanha em São João de Meriti. E quando eu cheguei lá, tinha uma dermato já atendendo sozinha numa sala. Mas não foi para isso que você veio aqui. Ela falou, não foi para atender as pessoas de pele aqui, não. Foi para treinar os colegas clínicos. Mas eu vou ensinar para eles o que eu aprendi estudando na dermatologia? Claro que vai. Acredite, tem tanta doença de pele que tem para eles, para você ainda vai sobrar sem ser atendido. Então é todo um processo de discussão que implica no envolvimento do especialista com a rede básica. E a gente já pode usar a colega residente de medicina de família, que é dermatologista também. Tá vendo? Olha aí. Sem foco. Não, mas aqui tem foco. Usa a luz da câmera. Usa a luz da câmera. Então, pode apagar? Pode fechar ali. Vem cá, fechar. Estou preparando aqui o material. Vou botar uma mesinha. Tá aqui, né? Fazer isso aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Flávia, faz isso aqui que é mais útil ainda. Vira um pouquinho pra lá. Tá dando pra ver? Vai querer que eu incline mais? Aqui, ó, tem que melhorar isso aqui, ó. A inclinação tá boa? Só tem número 8. Porque tá acesa essa luz aqui. Apaga só isso aqui 1 minuto pra gente ver. Não, mas tá cortando. É por causa disso. Ah, tá. Que aqui é aquele dicionário. Ah, tá. Só que esse aqui tem algo que a gente não trouxe, esqueceu. Ó. Lanterna eu tenho na minha. Apaga a luz, você enxerga bem? Uma lanterna eu tenho na minha bolsa. Peraí. Ajuda. Dá uma apagadinha na luz para ver se você consegue ver a imagem. Vamos lá, viu? Só que você vai chegar pra cá. Gente, eu preciso Fica na de luz frente. pra ver o material. Aqui, vai só. Não, calma, tem uma mesa. Deixa aceso. Eu vou. Vocês estão de pé aí, fica parada mais. Vou grudar em vocês. Geralmente a pessoa fica deitada, tá? Gente, deixa eu explicar uma coisinha. Geralmente a gente faz numa maca. Então o paciente está deitado. Quando ele deita, a gente já coloca a placa do eletrocautério por trás dele. Vou precisar que alguém me ajude aqui. Cristiane, por favor, aqui. Bota isso na pele dele. Não faz cena. É frio, né? Aqui eu vou improvisar, porque nós não pedimos a maca. Vocês viram que é assim que ela faz com o paciente, ó. Não faz cena. O negócio tá... Paciente só. Tem uma gasta, um algodão aí, tá deitado. Não, gente, vocês não sabem, a Tereza, quando tá com o paciente, é O assim, álcool. é só um sinalzinho, é só um minutinho. Não tá grudando. Moscarina que Não sei por que. Será que ela tem desse lado aqui também? Também Gente, fica aqui segurando a cabecinha dele. Agora? Na barriguinha, isso. Pronto, já arrumei um jeito. Aqui tem uma lanterna. Se precisar. E a sua? Eu vou pegar ali. Pega ali, colocar na cabeça. Abrir um porta-agulha. Tá caindo o negócio? Não. Não, tá escorregando, correndo. É porque o álcool, né? O álcool já derreteu todo. Não sei nem se vai transmitir eletricidade. Espero que transmita. Não é para não transmitir, é para transmitir. Pode ser feito um novo procedimento, não necessariamente luva estéreo. Bota a fraldinha, carinha. A fralda. Pronto. Peraí, já vou. Depois a fralda. Tem aqui. Quanto esse lado aqui, Tereza? Tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? E de Tem cá mais tem um pouquinho aqui. Aqui tem mais um, 2, mais um 3, aqui. 4.
Você tem uma meia dúzia de cada lado. Anestesia tudo junto, depois vem só. Então, álcool 70 para fazer aqui a limpeza da pele. Bota a cabecinha dele. Apaga aí, por favor. O pessoal poder. Eu não tô vendo nada. Gente, fazer procedimento no escuro, juro. Tá muito escuro, meu amor. Tá muito escuro. Calma, dá pra fazer. Pega mais uma lanterna aqui. Nós vamos ter também um centro um foco cirúrgico lá, que o Zé Carlos falou que ia botar nas clínicas que tiver mais procedimentos. A gente usa o foco do preventivo. Uma lixeira aí, Igor? Não, tem mais. Ih, a sua tá legal, porque a sua é branca. Vamos fazer anestesia local. Já estou colocando material. Precisava de uma grandona. Vamos lá. Eu vou só enxugando. Nossa, tem um obstáculo. Deixa eu ficar aí por trás, senão eu vou ficar na frente da imagem. Já tá limpo, hein, pessoal? Eu posso ficar aqui? Deve. Não, aqui. Porque senão você pode. Vocês estão vendo? Abrir tudo, não? Não. Ah, não tá cobrindo, não. Você só não pode ficar muito. Vocês estão vendo? Baixa a mão, paciente. Tá ardendo, Oscarina? É só uma picadinha. É só... Igual você fala pros pacientes. Vai arder só um pouquinho. Vai, chora. Você já fez algum procedimento antes, Oscarino? Para, Oscarino! Só não tô conseguindo colocar aqui, porque... Agora foi. Aqui também, ó. Vamos primeiro tirar esse. O doutor deve trazer o pedal. Jane. Fala. É rapidinho. tudo, é lógico. Você vai ver. Bom, enquanto você faz isso, eu anestesia. Vai ficar bonito, dói. Vira pro outro ladinho que ele vai anestesiar o outro lado. Ah, já vai fazer outro lado? Não, já vai fazer aquele. Não, ela ela disse vai... ela quer otimizar o tempo. Vamos anestesiar tudo logo. Quer até botar o pedal, não sei o que ela fez. Ainda bem que você tomou banho hoje, né, Oscarina? Tá limpinho. Ele toma 3 banhos por dia. Ele é super limpinho. 3 banhos por dia. Ele faz questão de que você tenha que usar. Deixa eu fazer esse preço. Tira com a pequenininha. Quer relaxar a cabeça? Relaxa, tá dura. Não pode tratar anestesiado, pode ir. Cadê o material? Gente, liga ali o... Não tem mais sensação do lado de cá. Tiraram a tesourinha, já tiraram tudo. Tesourinha. Cuidado. Parte o blend. Aqui. É o blend. Ó, pessoal, até ligar lá, veja bem, essas lesões maiores são muito simples de serem retiradas. E elas podem ser retiradas com a tesourinha dessa, ó. Deixa eu ver uma coisa. Então vamos lá. Dá uma gase, por favor. Ah, você quer mostrar com a tesourinha? Aí você vem com a eletrocautela depois. Só que eu tô sem... Ah, eu tô com essa ponta. Pera aí. Não tem problema Deixa eu não. pegar outra. Aqui, ó. Tá tudo escuro, gente. Que ideia. Fazer tudo no escuro. Ó. Tô esperando. Ó. Deixa eu pegar. Quer uma pinça, cara? Pega lá. Não, ó. Precisa, porque elas são tão pedunculadas. Tá escuro ali, tem que iluminar mais. Tá muito escuro. Também acho. Dá pra fazer até no escuro, né? Vai no taco, vai no taco. Ninguém tem mais uma Deixa eu tirar lanterna uma, aí, não? A gente precisa de mais uma lanterna. A lanterna já está sendo usada? Não, tá aqui. Tá muito escuro. Mas tá sem a luz da filmadora. Tá sem, a filmadora tá sem luz nenhuma. A dele, né? A minha tá com luz. Não, a sua tá sem luz também. nenhuma. A luz é só disso aqui. Ué. Tereza, vem você agora. Só que ele tá muito longe. Não, vem por dentro, Tereza, ó, por aqui Quer assim. que eu gire? Quer que eu gire aqui? Você fica do lado de lá, meu, na frente dele. Peraí, deixa eu E... segurar aqui. Deixa eu ver se tá funcionando, que meu problema todo é A tua luz não eletricidade tá aqui. funcionando não, Flávio. Oi? A sua... Peraí, Tereza. Queimou? Não, Então por que você... Pô, eu ouvi. olha lá como ficou, gente. Mais um pouquinho. Estão vendo? Perfeito. Não, nem precisa mais.
Perfeito. Peraí. Se estiver doendo, você fala que eu diminuo Só um pouquinho. Pode diminuir um pouquinho. Vai. Pode diminuir um pouquinho? Diminui um pouquinho que tá sentindo. Não, não tô não. Ah, não? Não, então não diminui não. Então diminui não. Olha só. Não ouve esse paciente, né? Que esse paciente é complicado. Peraí. Não ri. Ó, tô com bisturi elétrico. Não tá filmando o negócio não, ó, Flávia. Não, é porque eu tô... Distraída. Eu tô tentando achar uma posição que a luz tá pegando. Adoro esse cheiro, né, Tereza? Uhum. O que mais você tirou? Aqui? Não, Ficou aqui até um pouquinho de... Não, pode tirar. Eu acho que não... Vai. Isso, vai. Peraí. Muito bom. Aqui, ó. É só anestesia? Ah, não. Oi. Sentiu? Não. Ah, Oscarino. Aqui, Tereza, vem cá. Aqui, ó. Isso aqui podia estar sendo usado cloreto de alumínio, tá, gente? Com cotonete. Então você já tem tesoura delicada, já tem xilocaína. Tá doendo, meu filho? Não. Ah, Depois que a anestesia passar. Essa tesourinha Não vocês conseguem lá com os amigos da Olha, porta. esses pequenininhos aqui, Viu, Cátia? não precisa nem fazer o botão. Você já fez aqui botão? Ah, ó. Kátia, não faz isso com o menino. Já foi, viu? Vira Ó, pra cá ó, um pouquinho, a vira pra cá um limpeza, pouquinho, ó. vira pra cá. Não, eu tenho que virar pra lá. Bota aqui uma lanterna, por favor. Quer mais luz? Cuidado com o negócio. Eu consegui ligar. Ah, então, a gente vai fazer aqui. É porque o cabo aqui do... Limpinho pra casa, né? Vai chegar com novidade. Kátia. Oi. Pelo menos uma pode ser feita com cloreto pra gente ver? Claro. A coagulação, cara. Com quem tá o cloreto aí? Tá aqui. Pode sim. Acho que picareta também. Aqui já anestesiou ou não? Fechar com chave de ouro. Não, Eita. anestesiou. Tá, vou anestesiar aqui, tá? Olha, só uma picadinha. Apaga aí. Pronto. Tá dando pra ver? Fica melhor. Ah, então pronto. Então pode Com a desligar luz esse ambiente celular aqui. melhora. Não. Ó, tá Tira o ruim. celular, ficou ruim. Deixa. Vocês podiam fazer um rodízio de celular pra não acabar Não, com a... Ó, é- jugular, vou pegar a jugular dele agora. Jugular externo. Tereza. Sempre superficial, sempre assim que entra, né? É paralela à pele. Muito. Ó, no pescoço dói mais da clavícula pra baixo, viu, gente? Já notei. Ah. É porque... Para, Sascarino. Tá doendo? Não. Mas eu já jugular, eu já fui. Calma, Tereza. Vai com carinho. Não, isso é invenção dele. Ele é teu amigo. É bobagem. Olha esse grandão aqui, já foi? Já, né? Já. Tem um pequenininho do lado que eu acho que não Ô, Tereza. Tem um pequenininho do lado grandão. Tem um ali ao lado que não foi. Tá, já foi. A gente pode fazer também um peeling depois pra você, tá? Aqui. O único lugar que não deu pra fazer na época. Ó, vou fazer com cloreto agora, hein? Pegou cloreto, cotonete, tudo. Para, Oscarino. Mas tu vai ter. Não vai nada, ninguém faz Aqui, isso. ó, tem um aqui, ó. Ninguém faz isso. Essa eu já anestesiei. Essa de cima não. Vou entrar no mesmo buraquinho pra você não sentir nada. Para, Oscarino. Tereza, tenha calma. Mas é mentira dele. A dor não é sua, né, Tereza? Dor não se mete. Vamos lá. Peraí, deixa eu ligar de novo. Tá projetando? Tá. Projetando tá faltando a luz do amigo ali. A luz dele é potente. Deu uma pissazinha. Pronto, saiu. Toma muito tempo pra tirar isso, tá vendo? Aí A agora... gente não tem tempo. Eu tenho um médico faço que direto, faz. agora Mas vocês têm que começar a ter cuidado. Aqui tá o com os cloreto, compressos, hein? viu? Na ponta Se do... passarem em corredor assim... Tem um médico, não sei lá, que faz só isso. Aí eu não quero dizer pra ele. Só lembrar de não colocar o mesmo lado do cotonete de volta no frasco. Ficar atento a isso. Deixa eu ver a tesourinha.
Não sente nada, gente, mesmo. Não sente nada. Você não tá. Vocês ainda estão comprando o cloreto? Ainda mandamos fazer. Não, porque lá na unidade a OS compra pra mim. E o PS eles compram. Demora um ano para chegar. Não. Qual é a sua OS? Fiotec. Pois é, a nossa é em Viva. Eu estou pedindo isso desde que a gente chegou lá em 2010. Mas às vezes a gerência não é o... Às vezes não chega nem na OS. Chega em 15 dias. Não passa da gerência, né? Às vezes não passa da gerência. Pois é, mas Goiabas demora. é pior, hein? É o quê? Pois é, pra mim chega em uma semana, 15 dias Goiabas é no máximo. pior, cuidado. Não reclama. Tá bom, eu agradeço a Deus todos os dias pelo Viva Comunidade. Acredita a Deus, acredita. Isso vai sair tudo na filmagem do Congresso. Ainda bem que não estou aparecendo. E você, seu presidente, olha lá, hein? Não se comprometa. Tu tem que tirar o som, hein? Não vai tirar, não? Vai chegar com novidade em casa, né, Oscar? Não assinem papel nenhum, gente. Ela resolveu fazer tudo. Não assinem papel nenhum, gente. Não autorizem a filmar a filmação. Ela vai achar que não é o pai dela. Não autorizem a filmação, a filmagem, viu? Vê a carinha das carinhas. Pega. Gente, mas faz bem. Pega a carinha dele, é. Não, mesmo de lado, mesmo de lado. Eu faço isso no consultório. Isso aqui eu faço no consultório. Você só conhece pelo cabelo, entendeu? Isso eu faço no consultório. Tem uma aqui, Cátia. Não, isso aqui eu faço no consultório. Pronto. Alguém quer se habilitar? Pode vir. Minhas residentes ali, pode vir. Tem algumas ainda para tirar ali. Aproveita. Alexandre já rodou um retalho já lá com a gente. A gente só aprende fazendo, vira pra cá. Pelo lado de lá. Do lado de lá ainda tem aqui? Tem aqui, ó. Ficaram umas aqui. Mas eu acho que esse livro, por favor. Aquele Só tem 8. Tá. Minha bateria não vai aguentar isso tudo. Alguém tem um celular para substituir o do colega aqui, gente? Não, ainda não, uma hora vai acabar. Vai ter que anestesiar aqui. Se não quiser, só... Alguém tem lanterna no celular aí? Se não quiser... Eu tenho, meu tá ali. Vai deixar agora. Tereza, veio mais anestésia? Por enquanto deixa, não. Só que uma hora vai acabar. Se não quiser, você fala. Mas o outro não vi direito. Isso aqui é a tesourinha da odonto que ela falou. Não, a tesoura é do... Não, olha só. Inicialmente eu pegava lá no odonto. Ah, não, tô assim. Você arruma pros seus amigos do odonto. Foi isso? Foi. Exatamente. Ela falou. Porque eles é que sempre tem essas coisinhas. Delicadas, porta-agulha. Mas ela não sabe de tirar ponta de material pra fazer sutura. Pra fazer qualquer coisa, essas coisinhas. Né, com cada peça desse tamanho. Levei pro Peuzinho. Deixa elas sentirem a... Dá pra tirar essas orelhas, não dá? Ah, agora dá pra tirar tudo. Dá pra diminuir, tirar 100%. Fazer uma lista Não dá pra te dormir mesmo, né? Não, te dormir já. Vou fechar aqui o ácido, tá? Maranhão. Deixa elas fazerem anestesia. Faz anestesia. Pode fazer, cara. Deixa elas Ah, elas vão fazer. Minhas residentes, cadê? Essas aqui eu quero que vocês façam com um eletrocalquero. Não tem a ponteirinha fina que ele trouxe? Tem a alcinha. Alcinha? Não, aquela fina de tipo ponta mesmo, pontudinho. Já está mesmo. Tem ali do tipo... Vamos lá, com um botãozinho em cada um, tá bom? A gente tem várias ponteiras, uma caixinha de ponteira. Mas não precisa, deve ser exagerado. Porque cada paciente uma ponteira, não precisa nem dizer isso, né? Pode maltratar, não tem problema. Pronto. Aperta um pouquinho mais atrás. Minha residente pode fazer o que Fazer botão quiser. só na lesão. E tá ótimo aqui. Num Mais link, pra trás, a gente anda num link, mais pra trás, faz, cada um custa Aí, 18 agora reais. deixa a ponta da agulha embaixo da lesão. Você está falando do eletro? Não, das ponteiras. Esse aí foi É sem pena. 990. Olha quem tá aqui. Mais pra trás, mais pra trás. Não ri, Oscarino. Pra ponta da agulha. Ficar Essa na filmagem vai lesão. ser mais engraçada de tudo. Cláudia também é ginecologista, então também Vai. tem que Ela é aprender. E é sozinha lá em Búzios. no curso de preceptoria. Viu? Ela é sozinha lá em Búzios. Capturada no corredor. Esses congressos estão ficando perigosos, né? Fora o botox que você vai ganhar de brinde. Vai ter um botox que a Kátia vai te Congresso dar. está ficando um perigo. Ai, botox. Você passa no corredor,
Você que vai fazer, tem que apertar no pedal, tá? Não, o presidente atual veio ver da porta porque que tá esperando ele no futuro. Tá esperando ele no futuro. Agora vamos com a... Bisturi. Com bisturi. Aí tem que pesar Pedal tá aí. O pedal tá lá. Vai botar a cadeira mais pra lá. Chegar mais pra cá. E... Olha aqui o pedal. Olha, vou fazer uma. Vai lá, Você faz as outras, pedal tá? menor. Alguma pedal. Tá aqui. Quem faz, pisa no pedal. Vou deixar pra gente fazer só uma mãozinha dela. Tá ligado lá? Tá. A sua luz aí, Rodrigo. A sua luz eu nem enxergo, Rodrigo. Não, é porque ele tem uma hora que ele desliga a luz. Só uma lesão. De repente tem que botar um pouquinho mais de álcool ali no mascarinho. Acabou, viu? Álcool? Deu certo? Tá queimando? Não, tá queimando, sim. Tá? Pronto, pode vir. Quanto foi o elétrico cautério? R$1.000 e poucos reais, R$1.200. Não, foi 990. O que aconteceu foi que eu comprei alças extras, entendeu? E aí ficou 1.200. O pé no pedal. Não, subiu um pouco mais, porque cada alça vai colocar, pisa no pedal. R$18. Eu vou cortando já os microfones. Só vem 4. Uma de cada tipo. Aí a gente Ela vai fazer mais. 2 com eletrocautério e 2 com a tesourinha. E depois vai falar o que é melhor. Você não acha melhor Tem que apertar. o alça, não? Não, porque ela vai, ele é tão pequenininho que ele dissolve rapidinho. Ó, viu? Pronto, agora do lado. Dá uma limpadinha na ponteira. Ó, a Gazi, cadê a Vocês Gazi? estão conseguindo ver? Peraí. Tá aqui, ó. Acho que tem todo mundo aqui na frente. Não, limpa a ponteira. A ponteirinha. Tirar esse pretinho da ponteira. A câmera. Câmera. Luz, câmera, ação. Como é que você escolhe se você vai usar tesourinha? Nossa, realmente. Eu vou usar valoreta. Agora faz um pouquinho só onde botou a anestesia, que tá sangrando. Aqui? Ia Isso. perguntar se o índice de recidiva com cloreto é... Não, encosta. Mesma Tá coisa. comigo, A encostar. esterilização é muito Bora, Alexandre. É boa. E tá anestesiado. Já foi, né? Pronto, agora pega a tesourinha aí, gente, por favor. Tesourinha. Não, a sua é essa aqui, ó. Espera aí que o foco vai espirrar. Com a pontinha da tesoura, tá? A gente corta pedacinhos, ó, do micropólio. Pode ser branco, pode até... Depois coloca em cada lesãozinha, pode ser até menorzinho. Fica sem lavar com a tesoura. Isso que é preceptor, deixa No ele dia bem seguinte, trabalhar. Aí vai aqui em cima, aqui bonito, ó. em cima ainda não tirou. tem que proteger do sol, né? Por É. um períodozinho, enquanto tá esterilizando. E aí, ó, às vezes quando não tiver muito fácil pegar o pedúnculo, pode usar um pensa. Né? Viu? Não precisa nem cauterizar, porque não sangrou com a Pode usar uma tesourinha. pensinha. Muito bom, doutor. Pronto. Agora tem Mas ela pegou uma rotação de retalho. Agora lá, aqui, né? Tereza. Você... Não, não de cá pra ficar perfeito. Você quer? Só você cobrir. Mostra, Vai filma aí. mostrando, não. A gente já vem. Sim. Ele sai assim todo feliz, o paciente sai todo feliz da sala. Mas aí depois tem que ficar isso quanto tempo? Só um dia. À noite ele toma banho e tira. Não precisa botar de novo, não. Dói depois? Nada. Não dói. Nada. Queimadura de cautério, dói. Tá ligado, hein? Liga ali, por favor. Liga lá. Para ganhar o certificado aqui desse curso, tem que pôr uma ali naquela mesa. Tem que vir aqui. Sentar no lugar dos Tirar de cadernos. Eu queria colocar aqui para vocês. Vê se você abre para mim aquele arquivo. Usar esse tipo de lidocaína? É o que eu aquele último. Não tem jeito daí. Ah, sim, mas você não usa no carpule, não. Porque eu não gosto do carpule, porque eu não vejo o sangue fluir, entendeu? Você usa agulha normal. Não, você usa... Já acabou? Já? Mas se tiver não tem carpule, pode usar de carpule também, né? Minha bateria vai ter espaço. Que bom que eu vi hoje isso. Não, você vai usar para Cristiane. Você já vai botar a mão nele? Não, vai ter que trocar de Então, uns 2 anos. Pode. Quem Agora vai- vocês E vejam ela só. vai fazer Se também. a gente fosse comparar com a medicina privada. Ah, eu Vocês iam só. marcar isso. Deixa a Cláudia fazer.
Colega com medo aqui de pré-operatório, risco cirúrgico, coagulograma, vocês não iam ter tempo. É sério, vocês não iam ter tempo. O colega não tem interesse em fazer isso pelo plano. Não tem. Tem, no consultório o dermatologista não tem faz. interesse. Dermatologista, mas... Faz isso lá. O cirurgião não tem. Tem aqui, ó. Agora tira a foto. Desse ladinho, Tereza, tem mais um. Um aqui e um ali. Tem mais? Não, pra botar por aqui. Tô há 2 anos. Tentando. Nunca pensou que em Petrópolis ia realizar Nunca seus sonhos? pensei, Sem risco cirúrgico. Sem trauma. Cadê a sua residente? Cadê a sua residente? Cadê a residente? Vem cá, Cadê a Maria Cátia? Vai pro cacete do planeta. Saí com o braço meio torto, mas... Dá voz do dedinho pra cima agora. Não treme. Não treme. Vamos dizer que tá em paz. Peraí. Menino, vai levar pra lá. Cristiane, você vai aqui. Deixa eu botar isso aqui. Tira colar. Vai colar de novo? Não. Ó, botei suas coisinhas aí. Aliança, Galina, é porque tá no lado da aliança. E aí? Seca aí, passar a galinha. Ó, protetor solar, hein? Protetor solar. Mas eu deixar o microfone. Não pode ficar, porque ele vai fidelizar. Então só 24 horas tira tomar banho. Mas fala assim, Gui, você vai pra rua, tá de camisa. Passa no pescoço, porque de camisa social, vai pegar sol no pescoço. Tá caindo pra você tirar? Tira, é bem só vai baixar assim. Não tirar a posição, não. Tá bom. Você tá com a blusa por baixo? Vou tirar essa aí transparente. Essa de baixo eu não tô vendo nada. Vai ser o mais curto. É sintética essa blusa. Não dá pra ver nada não, pode tirar. Tem problema? Não, tira só. Cadê o avental? Cadê o avental? Ei, Tereza, tem um avental aqui. Mas ela não é transparente. Vai também, Cris? Eu por acaso comentei que eu tinha um negócio pra tirar. Gente, só um minutinho. Apaga só um minuto aqui a luz. Tô pensando se eu tenho algum negócio pra tirar também. Pra esse paciente. Tô até um pouco pra fazer isso. Olha só. Olha lá. Tá ótimo. Lembra dele? Olha lá. Olha o tamanho da lesão aqui do... Eu sei que tem um que coça e coisa. Alguém tem um milho pra gente? Precisamos de luz aqui. Cadê?Essazinha aqui, Tereza? Deixa eu botar um gol em você. Sobre os são benignos, de fibroma. São fibroblastos, muitos fibroblastos. Dentro da lesão, eu acho que é 10 meses. Os dois ficaram um pouquinho. Tá. A Cátia, ela é o quê? Não. É só uma parceria. Ela tem as comunidades para procurar casos. Vai tirando as maiores. O interessante é o seguinte, você vê, o Oscarinha tinha poucas lesões. Então ele já foi tirando. Não pode deixar chegar nesse estágio, né? Porque aí é bem muito sofrimento para o paciente. A vontade de botar ele numa câmara que queime tudo.
tira ele. Uma depilação mesmo. Não, Tira a depilação pele toda. definitiva. Depilação. Definitiva. Que é muito trabalhoso isso. Você tem que ficar um turno todo da manhã com ele. Não deve, porque a gente pode usar muita xilocaína. Qual seria o ideal na pele? Fazer em várias etapas. Aí você traz 10 lesões e depois vai fazendo. Vai A remarcando. xilocaína a gente usa apenas 1 ml, 2 ml na pele Posso toda. fazer 3 frasquinhos desses. Eu paro em 2 Tem ml. corte e tem blend. Tem uma alça, né, que é tipo faca. Então ela corta e cauteriza. Terminando aqui o cenário, Tem que tirar isso aqui foi usado nos caras. aí você viu que alguém perde uma beleza. O foco para o cabelo. O foco ficou ruim da frente, não. Vocês trouxeram ponte. Agora, na verdade, é o seguinte, eu coloquei que eu estava falando aqui com o Rodrigo. Eu tenho um amigo comunitário que é fotógrafo. Eu falei assim, bom, você vai fazer esse papel aqui. Vai ficar em pé. Exatamente. Só que tinha hora ali que ele meio que estava bem impressionante. Mas agora, pode usar eles, ó. Porque senão a gente não consegue fazer É. 2 ou 3, né? E tem um dia da semana que você faz os vendo? seus eventos? Turno da sexta-feira de manhã. E aí a gente cobre com microcore. Mas vocês ficam claros, porque só entra um ou dois, mas residente ou Mas mais em relação é melhor do que Melhor do que as duas na mão, né? aquela mosca Pisou preta. pendurado aqui, né? Não, eles que estão precisando fazer ponto, né? Mas aí, na verdade, está ampliado, mas essa lesão não deve ter aqui no meio centímetro. Esse aparelho era Floreto de alumínio. Eu vi ela fazendo essa cotonete. Ela para, encosta e sai. Volta a ser água. Mas se não tiver mais de um centímetro, Você até coagular. Já acabou de coagulando várias vezes ali. Tá, e o que ela falou que eu não entendi? Ela disse, gente, só esquece de não enfiar o cotonete. Com o bico, não sei o que lá. Ele falou pra mim para tirar o entendi. Usou aqui. Você não Se você tiver você joga fora. As pequeninas você faz com o cloreto de alumínio. Mistura, você acaba aumentando a borda, né? Cloreto de alumínio. Se fazer com mistura, você acaba fazendo uma borda ampliada. Aí você vai precisar levar a borda. Mas se for menor que centímetro, é melhor você aproximar as bordas e fazer uma colar as bordas do que fazer. Qual é a recomendação deles? Deixar isso por 24 horas. Não lavar. Você traciona e Pega a gás, esse paciente, ela ligou para semana passada e hoje. Olha aqui, eu fiz. Aqui, ó, te ajuda semana que vem. A gente tá vindo e assim, pra ele, tá feliz ali. Ele já pega a carrinha. Seu nome é? Ele chama. Mas não é, mas ele já puxou pra ele. Aquele ali é um cisto sebáceo. É uma ótima resposta. Esse aí ficou legal também. Esse aí Olha só, pessoal. Pronto, vamos lá. A Regiana está dando uma sugestão bem legal aqui. Nas rações biodiesel, por exemplo, aquelas bem pequenininhas do Oscarino, que foram as últimas, se você fizer um imã ou um anestésico tópico, você não precisa nem anestesiar com o botão anestésico. O problema é o custo. Que custa em torno de R$15 um tubinho pequenininho. A colega ali de Petrópolis estava perguntando como é que ela pode fazer para retirar molusco. Eu expliquei para ela como é e tudo. Pode fazer com anestesia ou sem anestesia. A anestesia, no caso, é o gel. Deixa meia hora, 40 minutos e faz. Explica para a mãe como é. Qual anestesia tópica que você tem na unidade? Nenhuma. A gente Mas faz se sangue solicitar, a frio. secretaria não compra, isso que é a pergunta da Regiana. Gente, geralmente no odonto tem anestésico tópico. Eu já falei, é feirinha, né? Agora é o cisto? Fica amigo da galera do odonto e vai lá roubar um pouco. É o que eu faço lá. Esse daí foi o... Esse eu tirei pele, mas no caso nem precisava fazer em punho, não. É só abrir que ele ia sair inteirinho. Mas esse saiu muito bonitinho, saiu todo inteirinho. Esse daí ficou legal, ó. Não foi esse que saiu inteirinho, não. Tem uma base. Esse recomenda-se com certeza usar máscara, né? Porque é um cheiro insuportável. Na verdade, você não pode ver nada disso. É o quê? A lei.
Leila na área de saúde. Vocês até que seguram bem, né? Tô O aqui Igor quase também, tudo, aquela coisa horrorosa. Olha que frase que você construiu. Escuta a frase que você construiu. Não foi. Agora você pegou? Alegrias retardadas. Ela usou a pinça e o Alessio Cautério, tá vendo? Aí ela fez a hemostasia lá dos vasos maiores, depois construiu. Foi sutura somente pele, não precisa ser lá subcutâneo, que já fez a hemostasia. Era bem fundinho, né? Era bem fundo. Mas aí é só derme para sim. A gente costuma dar ponto Donati, que vai e volta, né? Perto longe, que é mais hemostático. Mas esse eu não estou lembrando se foi Donati ou se foi Patricínio. Na verdade, sim, inicialmente eu ia lá mais longe pegar no fim, só que ele vai de opinião. Olha lá, ela já pode fazer ali, gente? Deixa eu só acabar. Deixa eu fechar esse e a gente dá uma paradinha para ela fazer aqui. Agora é treinamento, né? Tem mais alguém? Tem mais ninguém, lesão nenhuma? Tem nenhuma. Ele quer tirar as lesões. Eu não vi, tem? Poucas. Mas é pro colega treinar. Você é pelo bem da ciência. Você é pelo bem da ciência. Pelo bem da ciência, Rodrigo. Pelo bem da ciência. Você, ó. Tá bom. Mas ele é um filho impróprio, é um filho grosso. O ideal para ele é 4-0. Eu acho que isso daí é. O mestre confia 6-0, 4-0. Agora, por que a senhora briga com ele? Porque ele era muito grande para poder trabalhar melhor. Para você ter uma margem para fechar sem tração, você tem que fazer o cálculo da lesão mais ou menos o dobro, para cima e para baixo. Tem uns que eu apenas faço uma incisão única e já sai mais superficial. Isso era grande. Era fundinho, né? Mas aí já é coisa de cirurgião. O médico de família fazendo apenas uma incisão, você consegue fazer a cesárea legal. A gente brinca que para tirar cisto, tirar o cisto inteiro é bom para o cirurgião, mas não é bom para o paciente. O paciente é bom quanto menor a incisão, melhor. Você faz a incisão pequena, rompe a cápsula, comprime, sai todo o conteúdo, tira a cápsula, dá 2, 3 pontinhos. O problema é que às vezes quando acontece isso, você não consegue tirar a cápsula inteira. Se a lesão for grande, mas se a lesão é às vezes pequena, dá para fazer. Deixa eu te perguntar, lipoma. Lipoma eu não tiro nem no meu consultório. Só tirei uma única vez, porque o lipoma é uma lesão meio traiçoeira, ele circula muito. E aí você confunde a gordura do lipoma com a gordura da equaderme, fica uma lesão, fica uma cicatriz atrófica, esteticamente muito ruim. Além do que você pode pegar muito vaso, então eu não tenho segurança de tirar lipoma, eu não tiro. Eu só tirei um, na verdade eu tiro, 2 mas assim, a minha centímetros. questão é, eu tenho dificuldade com limite do tamanho do lipoma. Acho que todos nós 2 temos. centímetros. É um problema que eu tenho, entendeu? Igor, por favor. 2 centímetros você acha que é... Pôster aqui? Ela É isso, outro dia eu tirei um. Outro dia eu tirei um 4, mas eu fiquei assim... Sem ter um cautério perigoso. Você pode ter Não, eu tenho um cautério, né? Eu tenho um cautério, mas mesmo assim eu fico meio inseguro com o lipoma maior. E outra coisa porque você faz uma cavidade, você tira tanta gordura, você faz uma cavidade. Então a chance de você fazer uma pressão negativa, e aquele ali encher de secreção, inflamar depois, é muito grande, entendeu? Eu prefiro não fazer. Eu tenho uma cicatriz nas costas. Aqui, olha. Olha, traz aqui. Olha que eu botei aqui, olha, lipoma de 2 centímetros. Acho que quem tirou foi Já fiz um, porque os outros vêm para mim para cirurgia geral. Mas era grande, era assim. Grandão. Olha só, o Hassan fez uma pergunta sobre o milho. O milho é um cisto epidérmico sem orifício de saída. Em geral, acontece em pessoas de pele muito gordurosa. Nas pessoas de pele gordurosa, tem 2 tipos de lesão. Uma lesão é uma hiperplasia sebácea. Quando a lesão é brilhante, ela é tipo cabecinha de alfinete, geralmente na testa, do nariz. Isso não é cisto. E aí você pode cauterizar uma por uma com eletrocautério. Já o milho é um cisto encapsulado.
Então o que você faz? Você limpa, não anestesia, porque se você anestesiar, você perde a lesão. Pega uma agulha e delicadamente faz um orifício na lesão. Quando o milho é mais antigo, você tem que aprofundar um bocadinho a agulha. Quando o milho é bem recente, ele é bem superficial. Então você fez um orifício de entrada com a ponta da agulha, o paciente vai sentir o que as pessoas sentem quando fazem a limpeza de pele para tirar comedão. Depois você comprime. Aí sai toda a secreção sebácea, mas você tem que comprimir até sair a cápsula. Tem que ter uma pinçazinha para retirar a cápsula. Se você não tira a cápsula, ele enche de novo. Entendi. Entendeu? Entendi. Vamos ver esse próximo procedimento aqui. Eu já fiz a sepsia. Já fez? Vou deixar as duas fazerem. Já fiz. Já, nem Tereza, é essezinho aqui? Essezinho aqui e esse aqui. E essezinho pequeno? Quero tirar a foto. Calma, que é só uma picadinha, tá? Incomoda um pouquinho, né? Dá uma ardênciazinha. Pega ali, pra enxugar. Precisando de foco ali, gente. Deixa eu abrir ele lá. Vocês querem ver esse pé? Kátia, achei aqui aquela paciente. Ah, mostra pra eles. Olha só que coisa, que lesão enorme, gente. Que dó que tá com essa paciente. Ai, meu Deus. Quando ela foi no... Não vai ser no escuro, não. No servidor, a lesão tinha 2 centímetros. E olha o tanto que cresceu esse período de 5 anos que ela ficou sem atendimento. Isso é um vaso celular. Mas já agredindo a pálpebra inferior. Mais um pouco, você chega no globo ocular. Chegando? A gente vai esperar acender a luz. Aí para tirar tem que ser no centro cirúrgico grande, com ralação de retalho, com cirurgia de mós, para ir ver até onde você conseguiu limpar mesmo a lesão. Agora deixar chegar esse ponto, né? Provar os problemas também pessoais. Luz, por favor. Luz. Gente, a gente está aqui com a paciente anestesiada. Só um minutinho. Vamos embora. É só aqui, olha. Assim, ó. Descascando. Isso, mais nada. Ele descasca até sem fazer nada. Vai enxugando, tá certo. Já tá passando? Já. Deixa eu ver aqui. Não. Estava desligado. Os que mais recidivam são exatamente. trabalho nasal. Ô, doutora, cirurgião fazer pra você, Cris. Fica tranquila. Búzios operando Angra. Já foi, já. Acabou. Agora o daqui, você anestesiou também? Mildinho. Pronto. Só faz aqui um pontinho de nada. Pra coagular. Não. E ela faz assim. Só aqui, ó. Em cima. Pra coagular. É verdade. O paciente vai passar por Não arranha. Hein, pessoal? Agora é isso. Uma coisa interessante é que esse tipo de procedimento, se você resolver a questão do paciente, você tira. aumenta a credibilidade dele com a atenção primária, entendeu? Você estreita o fio. Tá ótimo. Eu acho que é super importante. Eu mesmo no processo ganhei um bacalhau. Pô, deu bem. Só esse, né? Botar aqui, botar o microfone. Vamos botar o microfone. Quer desligar o Olha cautério? só, ela perguntou o que se faz com verruga em criança. Se a mãe tiver condição, antes de fazer o procedimento na unidade, eu peço para comprar um duofilme e um esmalte incolor, tipo base de esmalte. Lava a mão com sabão, seca, passa o esmalte em torno da lesão para proteger a pele normal. Lixa a lesão até fazer um orvalhozinho sanguíneo e coloca o duofilme. Duofilme é um colóide, é um ácido, só que na forma de colóide. E aí, 15 dias depois ela volta e você vê como é que tá. Às vezes a lesão resolve só com isso. Mas quando a mãe não tem a menor condição de comprar nada, ela vai para a unidade, eu anestesio o dedo. Você faz uma anestesia perpendicular, de forma que o dedinho fique todo anestesiado. Então você pega uma seringa de insulina cheia de anestésico, coloca metade de um lado, metade do outro. Anestesia o tronco do dedo. Espera uns 5 a 10 minutos, o dedo fica anestesiado. Aí você vai lá na lesão, próximo dela faz um garrote com um dedo de luva.
Pega o dedo de luva, amarra aquele dedinho para não sangrar muito. E a lâmina de bisturi, o bisturi frio, você faz um shaving, corta a lesão na base, depois você pega ou o cautério ou o cloreto de alumínio e cauteriza aquela base ali. Entendeu? Depois tira o você faz com bisturi frio e cloreto de alumínio. Pode ser pode fazer mesmo isso. Pode. Cauterizar. Pode ser o ácido também. Pode ser o tricloracético. Uma outra opção é você. É porque eu não gosto dessa opção. Porque você faz 1000 vezes e às vezes a lesão cresce de novo. É um saco para se tratar a verruga desse jeito. Vai ser uma das opções que o pessoal faz no fundão é cauterizar com TCA. Aí você cauteriza, o paciente vai embora. Volta, cauteriza de novo. O que eu vejo é que às vezes o paciente fica meses fazendo isso. Se a lesão, por exemplo, é peringueal, é uma desgraça de ruim. Porque você tem tudo perto da unha. Eu prefiro anestesiar. Tem só um caso interessante que a gente viveu outros dias. Uma menininha de 8 anos com uma verruguinha no tornozelo. E aí eu expliquei pra ela, vou anestesiar, a agulha é pequenininha, vai doer pouquinho. Ela virou pra mim e falou assim, faz em você primeiro pra eu ver como é que é. Boazinha ela. Aí eu pensei, tudo bem, botei meu pezinho em cima da maca, limpei, e ela me olhando. Coloquei anestesia, tá vendo a agulha? Agora vai, eu vou botar aqui, ó. Aí ela, tá doendo? Eu falei, tá doendo um pouquinho. Anestesiei e fiz um botão anestésico. Aí ela falou, Kátia, pensando bem, acho que eu não quero fazer isso não. Aí eu falei, mas agora você vai fazer, sabe? Porque a gente fez um trato. Eu coloquei anestesia no meu pé que não tinha nenhuma verruga para você acreditar que era uma coisa possível. Agora você tem que cumprir a sua parte. Aí ela, tá bem. Aí eu fiz no final 8 anos. A mãe calada, não falava nada. Aí ela falou, ó, vou falar uma coisa pra você? Doeu um pouquinho. Você tinha razão, doeu só um pouquinho. Então eu acho que nessa coisa da criança tem que estabelecer um diálogo, tem uma coisa mais lúdica, né? Aí os meus residentes me ensinaram a fazer uns bonecos com luva, eles pintam. Primeiro a gente brinca, depois a gente faz. Eu tenho um menino que tem várias verrugas no mão. Aí eu posso cauterizar. Então eu faço um dedo de cada vez. Não, olha só, pense, se coloca no lugar do menino. Tirar todas de uma vez não dá. A gente tenta tirar o máximo possível. Quando a verruga não é grande, você pode fazer um anestésico tópico, que vai amenizar a dor dele, e fazer o shave. Eu acho que fazer o shave é sempre bom. Ou então, você pode pegar uma lixa de unha nova, virgem, e lixar o máximo que você puder. Protege em volta com esmalte incolor e cauteriza com TCA. Aí pode usar o TCA a 30 ou a 70, dependendo do tamanho da lesão. Com cuidado para o TCA não escorrer. Nesse negócio da criança, eu tirei uma unha encravada no garotão. Eu terminei de tirar a unha e ele falou, doutor, agora eu posso chorar? Eu falei, não, agora pode. Não foi nada, o explicador, pô, doutor, agora pode chorar.